Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma coluna de ciência e tecnologia aqui nas Notícias do Bem, na sua, na minha, na nossa IPP TV. E nessa coluna falarei sobre um assunto também muito importante e controverso: a ciência da longevidade dos homens e mulheres. A ciência que explicaria o quanto vivemos nesse planeta. Nessa pandemia, por exemplo, você percebeu que muitos morreram jovens demais. 30, 40, 50, 60, 70 anos, um garoto. E aí você poderia se perguntar: puxa vida, a gente vive tão pouco nesse planeta. Por que Deus, não é, faria homens e mulheres todo esse trabalho para construir, para que morrêssemos tão cedo? Será que a ciência explica por que vivemos tão pouco? E no relato bíblico também percebemos que se vivemos 70, 80, 90, 100 anos no máximo, 110, no relato bíblico vemos que os patriarcas viviam muito mais. Matusalém, 969, quase 1000 anos. O que aconteceu? Será que o relato bíblico é realmente verdadeiro? Sim, verdadeiro. A Bíblia é verdadeira, não é? Então o que aconteceu? 1000 anos? 100 anos? De fato, na realidade, algumas décadas atrás, não estávamos nem sequer vivendo por 50 anos. A longevidade média da população estava caindo drasticamente. E agora estamos recuperando um pouco. O que aconteceu? Bom, vamos lá. Pela ciência, será que poderíamos explicar? Sim, boa parte pode ser explicada desse processo todo. Olha só, por que vivemos e vivemos relativamente por um tempo razoável? Até 1000 anos antes de Noé. Por quê? Porque a vida, a ciência descobriu hoje, está toda protegida e programada para persistir nesse planeta. Estamos programados ou fomos planejados para sobreviver e por muito tempo. Quando vamos no núcleo das nossas células, encontramos lá informação genética, o DNA. E boa parte das patologias, as doenças degenerativas, como Alzheimer, Parkinson e tantas outras, que reduzem a longevidade, o nosso tempo de vida na Terra, decorrem de problemas com essa molécula magnífica. 3,2 bilhões de pares de base, quase 2 metros de comprimento, está toda enroladinha no nosso núcleo. E o que Deus fez? Olha, descobrimos hoje pela ciência, uma notícia do bem, que parece que o plano original de Deus é que vivêssemos, como a Bíblia diz, eternamente nesse planeta. Então ele protegeu o nosso DNA com um escudo elétrico protetor. O fosfato, que ancora as bases nitrogenadas através de glicose, um açúcar, ele cria ao redor do DNA um campo elétrico protetor que protege essa molécula de danos. Essa molécula está escondidinha nos nossos núcleos. Existe uma membrana que protege o núcleo. Uma outra membrana protege toda a célula, o núcleo e o DNA dentro. Magnífico! Erros podem ocorrer, danos podem ocorrer com radiação ultravioleta, produtos químicos e, por exemplo, a degradação de uma base nitrogenada, citosina, que se degrada em uracila, sim, mas maquinarias fantásticas. Um prêmio Nobel recentemente foi dado aos descobridores e realmente que desvendaram esses mecanismos. Uma série de máquinas magníficas passam toda hora nos nossos DNAs procurando por erros. Quando encontram, cortam, retiram o erro e colocam a informação original. Então a notícia do bem é essa. Parece que Deus realmente criou. Pela ciência descobrimos isso.
um ser para viver muito, muito, muito tempo. Talvez, como a Bíblia diz, eternamente. Mas mesmo os patriarcas viviam menos. Então, o que aconteceu? O pecado, a gente sabe disso, a queda. Parece que Deus, então, reprogramou a máquina. Agora, para viver 1000 anos. 1000 anos. Aí você pode perguntar, puxa vida, né? Ou pensar, 70, 80 anos é pouco, mas 1000 já estaria bom, né? Matusalém viveu 969 anos, todos ali, né? Os patriarcas vivendo perto, numa média de 900 anos. Mas o que aconteceu? Por que caiu tanto? A ciência explica novamente. À luz do relato bíblico. A Bíblia é a referência, nossa referência, nosso guia de fé e prática, e também a nossa referência para fazer boa ciência. Fomos na Bíblia e descobrimos o quê? Uma catástrofe aconteceu. Fomos programados, então, após o pecado original de Adão e Eva, para viver 1000 anos, aproximadamente. Mas, com a geração após geração, a Bíblia conta que a maldade começa a se acumular no mundo. E esse acúmulo de maldade chega a um ponto em que Deus se arrepende de ter criado o homem. Mas ele encontra um justo no mundo, Noé e sua família. E então incumbe Noé e sua família de continuar a raça humana. Coloca numa arca, salva, mas agora a ciência entra e explica o que aconteceu na arca, o que a genética conhece como um gargalo genético. Não é bom que membros da mesma família casem e se reproduzam entre si. Exemplos muito claros têm sido observados. Animais, experimentos com animais. Você põe o mesmo casal numa ilha e você percebe que se a mesma família daquele casal está se reproduzindo entre si, a longevidade cai. E foi o que aconteceu com Noé e sua família. Deus, misericordioso, preservou aquele casal, mas esse pecado, um outro pecado agora de toda uma população mundial, teve uma consequência, o gargalo genético, que fez com que a longevidade decaísse exponencialmente, chegando a níveis extremamente perigosos. Há décadas atrás, não vivíamos sequer 50 anos, já estava em 40, 35 anos. O tempo de vida médio de homens e mulheres nesse planeta. E o que Deus fez então? Novamente, ele interfere. Com o quê? Com a ciência? Deus é o autor e consumador da ciência. Ele cria a ciência. Ele inspira grandes cientistas, 90% dos ganhadores de prêmios Nobel, homens que criam ou que creem em Deus, a fazer boa ciência. E essa boa ciência cria o quê? As drogas, os procedimentos médicos, clínicos, os equipamentos, ressonância magnética, nuclear e tantos outros. E o que aconteceu após a ciência com a longevidade de homens e mulheres nesse planeta começa novamente a subir. Olha que coisa boa. Então, chegamos num nível extremamente perigoso. Deus intervém com a ciência e agora estamos aumentando a expectativa de vida, que chegou a 30, 40, passou a 50, 60, 70, 75. No Brasil, quase 80, talvez possamos chegar em 90. Olha que coisa boa, como Deus é realmente misericordioso. Mas aí você vai dizer assim, mas Marcos, então vamos chegar a 1000 anos novamente com a ciência? Não, aparentemente não. Parece que Deus percebeu que se a gente vivesse muito nesse planeta, quando vivemos muito, começamos a pensar sobre executar males ou pensamentos que nos levam para longe de Deus, e ele estabeleceu um limite. Mas há esperança.
A Bíblia diz claramente que o que é corruptível é necessário que ele se revista da incorruptibilidade. Então parece que o plano de Deus tem uma segunda etapa, e essa etapa será realizada quando Jesus voltar. Breve virá, breve virá. Jesus voltando, ele vai transformar o nosso corpo corruptível novamente num corpo incorruptível. Talvez, quem sabe, eu não sei, mas fazer com que aquelas máquinas e robôs nanomoleculares voltem a trabalhar com 100% de eficiência. Eliminar os produtos químicos, a radiação nociva, para que o nosso corpo realmente possa ter uma longevidade eterna. Então, a ciência tem revelado claramente o que tem acontecido com a longevidade, à luz da palavra de Deus. E então nós temos percebido que um grande Deus, onipotente, onipresente, onisciente, tem guiado, tem controlado e tem minimizado os males dos nossos erros e pecados sobre a nossa longevidade, a ponto de, logo, em breve, restaurá-la 100%. Então é esse Deus, invisível mas real, que cuida tão bem de nós. Com o seu plano original e até mesmo com a ciência, seja toda a glória.